Olá, quarto ano, tudo bem? Tia André está com saudade de vocês. Vamos para mais uma videoaula de História. Nós vamos fazer a correção da página 246 até 251, lançamento 252 até 255 até o número 4. Abram na página 246. 6. Complete a lista abaixo sobre as primeiras cidades, nomeando corretamente os conceitos, tá? Tia Andréia vai dar só a resposta. A, muralha. B, artesãos, no plural. C, obras hidráulicas. D, palácio. E, camponeses. F, governo. 7. Observe o mapa abaixo e responda as questões propostas. Vocês vão observar esse mapa e responder as questões na página 247. A. A Revolução Urbana esteve restrita a apenas uma parte do mundo? Não. Nós podemos observar que em diferentes partes do mundo aconteceu essa revolução. B. O que você observa em comum a respeito da localização das primeiras cidades? Quando nós observamos nesse mapa, podemos perceber que elas surgiram às margens de grandes rios. 8. Observe a imagem. Ela retrata um trabalhador no Antigo Egito utilizando o arado puxado por bois. Porque o arado que utiliza a força dos animais é uma conquista técnica importante da Idade dos Metais. Não seria melhor os agricultores ararem com as próprias mãos? Vamos para a primeira resposta. A primeira resposta, o arado, ele possibilita que a terra seja melhor preparada para o plantio, tá bom? E a segunda pergunta fala assim, não seria melhor os agricultores ararem com as próprias mãos? Não, eles podem ararem com as próprias mãos, mas vai demorar muito mais tempo. E além disso, os animais são muito mais fortes do que o agricultor. Então, o ideal seria mesmo com os animais. Vamos para a página 248. 9. Explique o significado da seguinte frase que aparece no tópico Metais e Guerra. Se o uso dos metais foi responsável por garantir a sobrevivência de diversos grupos humanos, também contribui para promover o desaparecimento dos outros. Sim, a aquisição da metalurgia aumentou o desequilíbrio entre diferentes grupos humanos. Por quê? Aqueles que adquiriram a metalurgia puderam prosperar, conseguiram desenvolver instrumentos e até armas. E aqueles que não adquiriram, eles acabavam sendo derrotados por esses grupos que adquiriram a metalurgia. 10 tem um texto, que com certeza vocês já leram, e fala assim na pergunta: você percebe alguma relação entre os problemas dessa sociedade descoberta pelos arqueólogos e os problemas atuais causados pelo aumento populacional? Justifique e dê exemplo. Sim. O que acontece? Quando o número de pessoas aumenta, também aumenta o número de violência e também a transmissão de doenças. Página 249. 11. Para refletir e responder. Entre os membros da comunidade que foram aqueles que se tornaram reis nas cidades antigas, quem foram? Quem foram aqueles? Foram os guerreiros. Eles, nas disputas territoriais, eles se destacavam, por serem fortes, e ganhavam sempre nessas lutas. Então, eles eram os reis das cidades. 12. Para que o solo fique adequado para o plantio, os agricultores aram a terra, isto é, mexem-na para que ela fique mais fofa. As imagens a seguir mostram duas formas de arar. Observe-as e responda às questões propostas. A. Do ponto de vista histórico, qual é a forma mais recente de arar e qual é a mais antiga? A mais recente é a do trator e a mais antiga com os animais. B. Qual das duas formas é mais eficiente? A do trator, porque consegue arar por mais tempo. C. Por que ainda há pessoas que utilizam animais para arar a terra? Porque nem toda a tecnologia chegou a alguns produtores porque eles não têm recursos econômicos, recursos financeiros para comprar esse trator. A página 250 é o Relembrando, preenche o esquema abaixo
com os principais tópicos aprendidos no capítulo. Revolução Urbana. A primeira imagem que a gente vê, né, o arado, a gente coloca camponeses. A imagem a seguir, artesãos. E a última, rei, que a gente vê um palácio, ok? No Eu Aprendi, vocês vão marcar aquilo que vocês estão dominando. 252, Vida Urbana, inicia o nosso lançamento. Para conversar. Você sabe identificar qual é a atividade econômica representada nas 3 imagens? Identifique cada um dos ambientes nos quais esta atividade está sendo realizada. E em sua casa, vocês utilizam qual meio para comprar hortaliças, como verduras, legumes e frutas? Aqui nós temos 3 imagens. A primeira, na feira. A segunda, né, no mercado, no sacolão. E a terceira, pelo celular. Qual dessas formas vocês utilizam, né, o seu responsável utiliza para comprar verduras, legumes? Vamos para a página 254, origem do comércio. Nós observamos aí na imagem, né, fala assim, ó, na antiguidade, os fenícios foram um dos primeiros povos a praticar o comércio marítimo. Antes era mais comum o comércio terrestre e a curtas distâncias. Então aqui a tia Andréia trouxe um resumo para falar exatamente sobre a vida urbana, origem do comércio. A idade dos metais, com a idade dos metais ocorreu o quê? A Revolução Urbana. O que aconteceu? A aquisição da metalurgia, que nós já vimos no exercício, né, anterior, falando que aqueles que adquiriram, prosperaram, fizeram instrumentos, armas, e aquela população, né, que não conseguiu adquirir a metalurgia, acabaram sofrendo, né? Obras hidráulicas e troca de alimentos. Como nós estamos falando em comércio, a tia Andréia vai parar um pouquinho aqui, ó, troca de alimentos. Como era essa troca? Essa troca era chamada de troca natural ou escambo. Tia Andréia, o que é escambo? Como não existia o sistema monetário, eles faziam troca com alimentos, com alguma coisa relacionada a vasos, né, que os artesãos faziam. Então a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Apesar de se chamar troca natural, esse tipo de comércio não estava livre de interesses. Na agricultura para subsistência das comunidades neolíticas, produzia-se apenas o suficiente para o consumo do grupo. Aquele grupo estava ali, eles produziam aquilo que era necessário para eles, né? Como nós vimos aqui nas comunidades neolíticas. Nessa agricultura de produzir para o consumo próprio e também excedente, tinha o objetivo de fazer a troca por outras mercadorias. Aqui nós já vamos observar que, além deles produzirem para a família sobreviver, eles produziam a mais, ou seja, excedente, aquilo que sobrava para fazer a troca. O agricultor chegava, né, na área urbana e levava as verduras, os legumes, e ali ele pegava um vaso, uma roupa, alguma coisa que na área urbana produzia. E como não existia o sistema monetário, eles realizavam essa troca. Aí, número 1, pergunta, você consegue adivinhar o que eles fizeram com os produtos que sobravam? 2, o que você faria nessa situação? Aqui, inclusive, tem o exemplo do sapateiro. Fala que o sapateiro passava o dia dedicando-se a seu ofício. Tinha que trocar os sapatos que produzia pelos alimentos de que sua família precisava para viver. Foi exatamente isso que a tia Andréia falou para vocês. O sapateiro, ele produzia o sapato e trocava com o agricultor aquele alimento que ele necessitava para a sua família, ok? As primeiras trocas ocorreram de forma muito simples e direta, mas não podemos esquecer das relações de poder. Afinal, quem possuía um produto muito valioso não trocaria por outro que julgasse ser de menor valor, né? Então, alguns tinham produtos muito valiosos e não trocavam por algo inferior.
Na página 255, depois que vocês ler com bastante atenção, cada um vai ler, não esqueça da pontuação que a tia Andréia sempre está falando, leiam com bastante atenção, vocês vão responder a número 3 e a número 4, que nós vamos parar aqui na número 4. O faça você mesmo, vocês não irão fazer, tá bom? E na página 354, 1 e 2 é só mesmo para que vocês possam fazer uma reflexão, não precisam responder, tá ok? Tia Andréia vai ficando por aqui, aguardo vocês na nossa live, onde nós estaremos tirando todas as dúvidas que aparecerem, tá bom? Um beijo, um abraço, até a próxima, tchau!